Olá, sejam bem-vindos ao Cé do mês de novembro. Já estamos aqui a meio do mês, mas de facto não é propriamente aqui o calendário, uma vez mais, não é que é, digamos assim, o ponto central da nossa referência, mas sim os ciclos, e foi precisamente também nesta semana que tivemos um novo ciclo lunar a iniciar e, portanto, também por isso faz sentido fazer aqui o céu do mês, um bocadinho já dentro do mês, mas de facto estamos aqui a iniciar um novo ciclo lunar com a lunação de Escorpião, a lua nova que aconteceu no dia 13. Então, uh, como sempre, para quem já está aqui, já assistiu a outros céus do mês, eu costumo perguntar um pouco como é que estão a sentir a energia deste ciclo, deste momento em que estamos. Podem partilhar se quiserem, abrindo o microfone, dizer alguma coisa ou escrevendo ali no chat alguma palavra, alguma coisa que estejam a sentir do momento. Temos uma lunação em Escorpião, portanto, intensa à partida, mas isso não quer dizer que, de facto, todos estejamos a viver as coisas da mesma maneira. Até fazer essa ressalva, que não quer demais fazer, que de facto aquilo que estamos aqui a falar é uma coisa muito geral e que depois, obviamente, toca no mapa de cada um de uma maneira particular e, portanto, só uma análise específica do mapa e dos trânsitos do mapa é que realmente depois nos dá uma perspectiva pessoal. Aqui, no fundo, é o que é possível fazer olhando para um céu assim geral, não é para todos. Já temos aqui algum feedback. A Susana fala de energia pesada, muita pressão, instabilidade emocional. A Margarida fala em que se encontra muito bem, mas nota alguma intensidade à sua volta. Pronto, intensidade é precisamente aqui uma boa palavra para o escorpião, não é? Sobretudo quem tem planetas em escorpião, ou no touro também, que é o oposto, e também o leão e o aquário, de alguma forma, não é? São impactados aqui por esta lunação. Mais alguém quer partilhar algum insight, alguma... E a Irene fala em tumulto emocional, dúvidas. Ok. Também é uma coisa muito natural do escorpião, não é? Um certo turbilhão e emocional, não é? Estamos a falar de um signo de água. E, portanto, essa perspectiva mais sensível, mais emocional. Ok, então vamos aqui espreitar, como sempre, também os elementos, já que comecei também a falar sobre isso. Se tiveram no céu do mês passado, vimos que acabámos o mês, como estamos agora, como começámos, não é? Portanto, ali com uma pesagem muito diferente, não é? Com um ênfase muito grande na água, temos praticamente quase 2/3, não é? Desta, ou 2/3 mesmo, da pesagem com água, e depois temos ali também a terra e uma ausência de fogo e de ar. Portanto, os dois elementos aqui mais introvertidos, que buscam também uma perspectiva mais de segurança, uma perspectiva emocional, a água, e a outra estruturante, não é? A terra. O que depois vai mudar ao longo do mês. Como podem ver aqui, vai-se quase inverter, não totalmente, não é? O ar não vai aparecer muito,
vai ficar ali só uma fatiazinha do ar, que é a Vênus, não é? Vênus que entrou em balança no dia 8, e portanto isso tornou aqui a coisa um pouco mais ligeira, talvez, ligeira no sentido, sobretudo da parte relacional, não é? Porque a Vênus tem muito a ver com isso, as relações, talvez aqui com uma tónica um pouco mais de busca de equilíbrio, de diálogo, já vamos ver também isso mais propriamente. E depois no dia 10 entrou o Mercúrio em Sagitário e, portanto, traz aqui também uma fatia de fogo, que era ausente até ao momento, e o fogo traz-nos impulso. É interessante como uma temperança aqui com a água, embora sejam eles os dois um pouco antagónicos, mas ajuda-nos, não é? De alguma forma, a evaporar um pouco desta água toda que temos tido. Ou seja, de um lado emocional muito profundo. Claro, agora também com a lunação de Escorpião, o Sol já estava em Escorpião, não é? Desde o início do mês, mas com a lunação que aconteceu logo a seguir aqui, portanto 13 de novembro, isto foi realmente intensificado. E já vamos espreitar esse mapa. Depois, quando o Sol entrar em Sagitário, e ele vai entrar juntamente com o Marte, portanto 2 dias depois o Marte segue-se também nessa entrada em Sagitário, e vamos ter um ênfase muito maior no fogo. Ou seja, deixamos de ter tanta água, a água do Escorpião, e passamos a ter mais este fogo sagitariano. É um movimento natural, não é? De todos os anos, é o ciclo. A seguir ao Escorpião vem o Sagitário, portanto, a seguir esta passagem na profundidade emocional, deste tumulto intenso, à partida, o que se promove a seguir é algum insight, alguma transformação, alguma cura, alguma regeneração que depois nos traga sentido, propósito, esperança, visão, não é? Aquilo que realmente o Sagitário preconiza. E é o momento também, sabemos, do ponto de vista cultural, pelo menos aqui na nossa cultura ocidental, é o Natal e, portanto, um momento também expansivo. Há sempre aquela azáfama das prendas, também do convívio, das festas, e, portanto, isto é uma coisa também muito sagitariana, e que todos, uns gostam mais desta quadra, ou por uma razão ou por outra, não é? Mas é sempre um momento mais expansivo, mais para fora também, mais festivo, e que apela também a esse convívio e a essa socialização, que o fogo, embora não sendo um elemento de socialização propriamente, mas é expansivo nessa perspectiva e afirmativo. Então isso pode, não vou dizer aligeirar, não é? Há sempre desafios em todo lado, não é? Pode trazer aqui uma intensidade diferente. Esta intensidade que estamos a viver agora é mais emocional, é mais para dentro, mais de ruminar talvez as coisas e procurar encontrar o que é que está lá na gênese, não é? Do que se passa connosco, ou do que é que se passa nas nossas situações e desafios de vida. O Sagitário são desafios diferentes, são desafios numa perspectiva mais de encontrar sentido para isso, uma visão, o que é que se quer, o que é que se pretende, o que é que, porque é que eu estou aqui, não é? Ou numa perspectiva mais próxima, o que é que realmente é o próximo passo agora a seguir. Portanto, diria que ali para o final do mês, e que já não falta muito, não é? Para a semana, daqui a 4 dias, não é? Já estamos, 4 não, daqui a 7 dias, já estamos então naquela fase mais sagitariana e, nesse sentido, podemos realmente ter essa percepção de um clima a mudar. Pronto, depois aqui a nível dos modos, há uma mudança também, não é?
temos muito modo fixo, portanto, esta permanência, esta estabilização, até ali a 8 de novembro. Eu peço desculpa, houve aqui qualquer coisa, este 10 de novembro não está correto. Pronto, isto não pode ser assim. Houve aqui uma falha minha em fazer esta atualização, porque, pronto, não, é um salto muito grande. Mas o que acontece aqui é o modo mutável a substituir-se, portanto, a este fixo. E o mutável é essa perspectiva, não é? O Sagitário é um signo mutável, mais expansiva também, mais flexível, mais adaptativa e, portanto, não tão nesta estruturação mais permanente e estabilizadora que temos aqui até ao momento. Portanto, mais movimento e mais dinamismo será aquilo que podemos esperar depois, a partir aqui do dia 22 de novembro. Alguma questão, dúvidas, estejam à vontade, ok? Coloquem. Portanto, aqui temos o nosso mapa da Lua Nova, tal Lua Nova que aconteceu no dia 13, e este mapa é muito interessante, desde logo, porque parece assim muito arrumado, não é? Normalmente temos ali muitos aspectos no meio e há aqui, digamos, uma confluência de coisas, parece assim arrumado em termos dos aspectos, muito claro. E a clareza é que temos, desde logo, um alinhamento muito fechado, não é? O Sol e a Lua juntaram-se ali nos 20 graus de Escorpião e no 22 temos o Marte. E do outro lado, no 21 de Touro, temos o Urano. Então, esta oposição, Urano-Marte, foi realmente ativada por esta lunação. Aqui em Portugal, pelo menos eu não vou, obviamente, fazer aqui considerações políticas ou sobre o estado da nação, etc. Não é propriamente aqui a abordagem mais psicológica, mas é interessante também percebermos isto simbolicamente, não é? Houve aqui uma situação realmente inesperada, e Urano tem muito a ver com isso, que trouxe a lume algo também que não se sabia, uma investigação, uma coisa que estava em segredo, ainda está em segredo e vai-se descobrindo assim aos poucos, vai trazendo a lume uma série de coisas que pedem exatamente esse esclarecimento, que forçam necessariamente, não é, dadas as circunstâncias, um esclarecimento e uma indagação mais profunda das coisas. É precisamente isso que eu diria vivemos do ponto de vista mais coletivo, também político, mas também na nossa vida pessoal podemos trazer esse mesmo tema, ou seja, do esclarecimento, do confronto com alguma coisa que precisa realmente ser dita, percebida, entendida. E isso depois depende da circunstância de cada um, obviamente, não é? E também de como é que isto toca no nosso mapa. Isso poderia ser também uma avaliação que nos poderia orientar e perceber qual é que seria realmente ali o tema mais específico relativamente a cada um de nós. Mas geralmente é um pouco isto. Marte fala muito da afirmação, é o planeta que rege o próprio Escorpião, então dessa forma está ali muito potenciado. O Escorpião é afirmativo, mas afirmativo na defesa, não é? Ou seja, estamos aqui a falar de um signo que é sensível, é um signo de água, e que tem muita noção do risco, não é? O risco de ser magoado, de ser rejeitado, portanto, os riscos, não é? Da ligação emocional, das expectativas que criamos relativamente às nossas necessidades emocionais e que incluem a relação, não é? Portanto, o que é que esperamos dos outros, o que é que precisamos dos outros.
E nessas relações, não é? Podemos nos magoar, podemos nos desiludir, podemos ser traídos na nossa confiança, nas nossas expectativas, ter rejeição, não validação, etc. E nesse sentido o escorpião procura proteger-se, não é? Arranjar estratégias para, de alguma forma, enfim, saber como lidar com esta vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade necessária das relações emocionais e do sentir. E aqui digo relações, não quer dizer que o escorpião seja só acerca de relações, é relações também connosco próprios, é relação com o nosso passado, com as nossas expectativas relativamente ao que se passa à nossa volta. E isso é relação nesse sentido, não é? Portanto, não só relações românticas ou afetivas, não é só nessa perspectiva. É relações de todo o tipo, não é? E, portanto, não quer isto dizer que tenhamos necessariamente que enverdar por perspectivas defensivas, não é? A ideia do escorpião é realmente, no seu lado mais criativo, vamos dizer assim, adaptativo, é desenvolver inteligência emocional, não é? Perceber os timings e as situações corretas e as pessoas também em que podemos confiar, de que maneira, até onde, o que é que faz sentido revelar, o que é que não faz, até onde nos devemos abrir ou não, como, em que circunstância. Portanto, é essa inteligência emocional que realmente faz do escorpião também um signo de grande intuição, não é? Intuição emocional, saber ler os outros, não é? É isso que quem tem muito escorpião muitas vezes tendencialmente é uma característica, não é? De ser realmente um bom radar, não é? Relativamente aos outros. Mas também um radar que se engana muitas vezes, não é? Que às vezes faz filmes, ao lado da distorção disto tudo. Filmes, esquemas, cabalas, não é? E aí é o nosso medo, a nossa defensividade realmente a tomar posse e aí a fazer o contrário daquilo que é suposto, não é? Que é realmente impedir-nos até de nos olharmos, nos conhecermos, nos percebermos e de entendermos também o outro de uma forma clara e não a projetar os nossos medos, não é? E a ver ali fantasmas e perseguições e etc, não é? Então, isso é um tema do escorpião. O que é que realmente também aqui precisamos de ver, esclarecer relativamente a nós, relativamente também aos outros, o que é que também projetamos para cima dos outros e que é nosso. Uma vez mais, não é? Este é um tema importantíssimo nas relações, sempre. Eu diria que este Marte-Urano é interessante do ponto de vista desse esclarecimento, não é? Uma coisa que pode ser muito explosiva, bombástica, porque Marte é afirmação, Urano é este lado também muito repentino, muito radical, de clareza. Então, claro que isto pode ser assim uma coisa muito bombástica, mas diria que é isso, não é? Um potencial imenso de esclarecimento, de pôr as coisas um pouco a nu e percebê-las radicalmente nessa clareza, porque Escorpião é muito opaco, não é? Esta profundidade torna as coisas muito opacas, pouco transparentes. Uma água profunda deixamos de ter tanta luz ali, é mais escura. E portanto, Urano tem aqui esse papel, não é, de trazer algum tipo de esclarecimento e iluminação. Agora, pode ser, lá está, muito disruptivo, sobretudo em situações onde as coisas estão, de facto, muito difíceis de manter numa determinada dinâmica, então pode levar a rupturas, pode levar
E quando digo aqui rupturas, não é necessariamente rupturas em termos de relação, mas também, obviamente, uma vez mais, olhando aqui para a situação política como exemplo, não é, simbólico, uma situação que levou exatamente a uma ruptura. Ok, já não há condições para as coisas se manterem nisto, se há uma desconfiança, então temos que começar de novo, temos que, enfim, não é? Isso foi o que o líder do governo, o nosso primeiro-ministro fez. Ok, não há condições, e de facto, como é que poderia, com tanta suspeição, haver depois qualquer tipo de condição para as pessoas poderem confiar e poder fazer o seu próprio trabalho? Então, é isso, muitas das vezes nós também somos confrontados com situações em que realmente, depois de vir a lume qualquer coisa, temos que enfrentar aquilo, temos que perceber que, ok, alguma coisa tem que mudar. E isso é a perspectiva também uraniana. E o Marte aqui é, enfim, o ímpeto que nos leva a confrontar exatamente as situações. Não é? E, portanto, a trazer ao de cima depois, na consequência, esse esclarecimento e essa transformação, mudança, não é? Que realmente pode ser muito interessante e positiva. Temos aqui também um outro aspecto muito interessante desta lunação, portanto, ali o ponto dos 20 graus faz um trígono aqui a Neptuno. É um trígono que é mais até ali o Marte, não é? Que faz, mas ainda assim é apertado. E aqui, de alguma forma, não quer dizer que isto seja bom ou mau, não, os vermelhos são maus e os azuis são bons, não é isso, mas há uma fluidez aqui, e esta fluidez é uma oportunidade também de aceitação, de pacificação, okay? Ou seja, há aqui um esclarecimento, pode haver rupturas, pode haver mudanças, pode haver tensões, tumultos, instabilidade, as coisas afinal não eram como eu pensava, ou tenho que mudar aqui alguma coisa, ou realmente as coisas estão a sair fora de controle. Ok, mas este Neptuno também pode trazer uma inspiração, dizer, ok, aceita, não é? Podemos aceitar isto e ver o que é que daqui, de que sentido é que sai. E este processo de aceitação pode ser muito interessante, não é? Nesta equação, neste momento um pouco mais desafiante. Outra coisa interessante e que depois vamos até espreitar um bocadinho melhor com o andamento aqui vamos fazer andar aqui o mapa, é aquele sextil que temos ali entre Vênus e Mercúrio. Portanto, um sextil muito apertado e que fala-nos muito da perspectiva relacional. Temos uma Vênus em balança, como falei, ela entrou em balança ali no dia 8 e, portanto, teve em Virgem anteriormente uma dimensão muito analítica, prática, pragmática, na perspectiva relacional, para passar aqui, portanto, a uma perspectiva diferente, não é? Também onde ela está domiciliada, não é? Vênus em balança. E, portanto, a procurar mais equilíbrio, mais a relação, mais a ponte com o outro, o diálogo, uma perspectiva talvez até mais romântica também, de partilha, de ligação, e portanto trazer aqui até uma certa ligeireza maior e uma maior capacidade também de negociar, de entender, de ouvir, de fazer o caminho, não é? Ou pelo menos metade do caminho até ao outro. Isso, uma Vênus em balança. E, portanto, nesta conjuntura que estamos a falar, isto é interessante, não é? É uma perspectiva interessante porque se estamos a confrontar coisas, sobretudo, não é? Numa dimensão de relação e de ligações emocionais às coisas e às pessoas, então a Vênus aqui pode ser uma ferramenta interessante, não é? Para
depois podermos dialogar e chegar a consensos, chegar a acordos, não é? E este sextil a Mercúrio traz um potencial também muito positivo, não é? Interessante na perspectiva da comunicação, não é? Porque Mercúrio tem a ver precisamente com comunicar, com articular verbalmente e pensar as coisas, e com este sextil em Sagitário, portanto Sagitário e Balança têm esta relação fluida, não é? Portanto temos ali um sextil, é fogo e ar, então, uma vez mais, não é? Este fogo aqui pode trazer enfim, um lado esperançoso, otimista, o arriscar dizer as coisas, não é? E de alguma forma aquela Vênus uma capacidade também de encaixe e de diálogo e de ouvir o outro e perceber o outro, e podermos realmente trocar experiências e trocar aquilo que partilhar, não é? Aquilo que sentimos, sem ser na defensividade, no ataque. Isto é muito importante, não é? Porque normalmente nas relações, quando estamos desiludidos, ou feridos, ou magoados, pronto, e a tendência, não é? Para comunicar nas relações é tu isto, tu aquilo, tu aquele outro, não é? Ou seja, falarmos sobre o que é que o outro fez, o que é que o outro disse, o que é que o outro não sei quê, ou que não fez, ou que não disse, não é? E não falamos sobre nós. Então o outro fala sobre mim, eu falo sobre o outro, mas ninguém fala sobre si próprio, porque e isto é que depois dá o jogo de espelhos, não é? Eu estou a falar sobre aquilo que eu vejo no outro, o outro depois não reconhece aquilo, então defende-se daquilo que está a sentir-se acusado e acusa o outro, e ninguém fala do que está verdadeiramente a sentir. Então, esse será realmente é uma ferramenta para todos os momentos e todos os tempos na relação, que é falarmos sobre o que é que estamos a sentir. A pessoa está-me a dizer isto, eu comunicar, ok, isso está-me a fazer sentir, eu estou-me a sentir assim, desta maneira. É isto que eu estou a ouvir, é isto que eu estou a sentir. E não a acusação, não é? Não a defensividade, mas sim, ok, isto é o que eu estou a sentir. E nesse confronto, o outro, ouvindo isso, pode ter a sua postura, que é livre de fazer da maneira como, enfim, encaixando, ouvindo aquilo que o outro disse, ele próprio também sentir alguma coisa e poder falar sobre o que está a sentir. Portanto, aquele sextil ali de Vênus-Mercúrio pode ser muito interessante a acrescentar exatamente a toda esta dinâmica do escorpião, que é sobre o que é que eu sinto, não é? As coisas que estão aqui. E, portanto, pode aligerar, pode trazer uma via de resolução, de perspectivar estes desafios que estão aqui muito a vir ao de cima. Portanto, eu até diria que, embora seja um panorama muito intenso, pode haver aqui a esperança de que esta intensidade vai dar frutos interessantes, frutos construtivos, positivos. Até porque esta intensidade também já vem um pouco de trás, não é? As coisas têm sido bastante intensas, então parece que aqui esta catarse é uma catarse mais até de mudança, a ajudar precisamente nesse processo. Alguma dúvida ou alguma coisa que queiram partilhar também sobre isto? Estejam à vontade. Ok, então vamos espreitar aqui. Espero que consigam ver mais ou menos com alguma clareza, sim.
está um pouco mais pequenino, mas realmente este programa não me permite abrir mais aqui o mapa do que isto, para podermos andar com ele para a frente e para trás. Portanto, aqui o nosso relógio temporal. Este é o momento atual, o momento presente. Já houve aqui algumas modificações. Naturalmente, a Lua já andou para a frente, não é? Desde o 13 dia 13, portanto, quando foi a lunação. Agora está em Capricórnio. Mas podemos andar aqui um pouco para trás, até o início do mês, para de alguma forma vermos como é que isto se tem desenvolvido. Reparem que começámos o mês precisamente com a Vênus ainda em Virgem, e portanto ali um momento até bastante interessante também, porque ela ativou os 3 planetas transpessoais, falámos nisto no céu do mês passado, Urano, Neptuno e o Plutão. Então, um momento também muito transformador relativamente às dinâmicas de relação, com muita análise, não é? A Vênus em Virgem, e portanto, esta entrada da Vênus em Balança vem de facto trazer aqui uma outra ligeireza, uma outra capacidade, como vimos, de entendimento e de pontos com o outro, precisamente ali, desde logo com este sextil a formar-se, sextil este que vai realmente alongar-se no tempo. Então esta dinâmica mais comunicativa, mais participativa relativamente ao outro, é uma coisa que vai manter-se no céu pelo menos até, vamos dizer assim, 14 de dezembro, não é? E depois começa a dissipar-se, de facto. Então é interessante, não é? Ainda temos mais um mês, não é? Deste sextil no céu. Depois tivemos aqui um momento um pouco mais intenso também nesse desafio de comunicação, porque o Mercúrio estava a fazer uma quadratura ao Saturno. Então nem sempre fácil articular algumas coisas mais profundas sobre o tal sentir, não é? Então aqui talvez uma dificuldade um bocadinho maior, maior resistência, defensividade também, mas que à medida que o Mercúrio avançou, portanto se foi dissipando. E portanto neste momento, como podem ver, não é? Esta quadratura esteve mais ou menos ativa até aqui ao tal 13 de novembro, portanto à lunação. A partir daí está a dissipar-se, portanto no dia em que estamos agora já não está ativa. O Mercúrio já está longe ali dos 0 graus para fazer aquela quadratura. Então isto vai dissipando-se e uma maior capacidade também de entendimento, de comunicação, com menos defensividade. Acontece é que, e este será, diria, o desafio maior agora nos próximos dias, é realmente quando o Sol e Marte, que vão continuar juntos, portanto esta dinâmica, esta tónica mais afirmativa, confrontativa, vai continuar, não é? Mas lá está, isto não é necessariamente negativo, é uma perspectiva mais de confrontar as coisas e, portanto, traz ação, não é? Traz dinamismo, mas vai chegar aqui um ponto, podemos dizer, até agora, não é? Estamos no dia 16, estes planetas estão a 24 graus, portanto são 6 graus de diferença ali para o Saturno. Então 6 graus de diferença já é uma coisa próxima. Só que o Saturno está em Peixe, esta quadratura vai ser muito mais ativada e forte quando realmente os dois planetas, Sol e Marte, entrarem precisamente em Sagitário. Mas estes próximos dias podemos começar já a sentir isso.
o que é que eu acho que isto nos fala? É que realmente Saturno em peixes, e vamos falar um bocadinho sobre o Saturno, e já agora vou mostrar aqui esse slide para falarmos um pouco sobre o Saturno. Saturno em peixes, ele entrou em 2023 em peixes, um novo signo. É? O Saturno demora algum tempo a passar por cada signo. Reparem que ele vai ficar em peixes até 2026. Tem ali faz uma perninha pelo Carneiro aqui em 2025, mas é só ali uns 3 meses. Portanto, temos todo este caminho. Reparem, ele já andou até aos 6 graus e qualquer coisa de peixe, voltou para trás e agora está nos 0 e qualquer coisa, e em 4 de novembro começou a andar para a frente novamente. Então agora vai acelerar e até meio de 2024 vai alcançar praticamente os 20 graus de peixe. Então são 2/3, não é, do signo de peixe que ele vai andar agora nos próximos meses. Os próximos 7 meses. Ora, o Saturno, onde ele está, fala-nos de estruturação. É, digamos, uma pressão grande para estruturar o que ele está, não é? Aquele tema relativamente a este signo. Ora, peixe é a dimensão emocional, é a sensibilidade profunda e a ligação com algo maior. Uma perspectiva de conexão, de amplitude. Não conexão ao outro, mas a conexão ao todo. Ora, isto é assim, são duas coisas um pouco antagónicas, não é? Porque o Saturno, sendo estruturação, fala-nos de estrutura, é limites, forma, não é? E fala-nos de responsabilidade, fala-nos de consequência, fala-nos de maturidade. Então, neste território de peixes, isto pode ter, não é, um conjunto de manifestações infinito, mas do ponto de vista mais psicológico, é aqui uma pressão e uma tendência para nos responsabilizarmos mais por aquilo que sentimos e por esta necessidade também de conexão e de sentido, de propósito maior. Agora, pode ser difícil, não é? Difícil de alguma maneira acreditar, difícil entregarmos, difícil termos fé relativamente às circunstâncias em que estamos, mas é isto que realmente Saturno pede, e é o tal ponto um pouco paradoxo, não é? É como temos que nos esforçar para acreditar, para ter fé, mas realmente é um pouco isso. O que é que precisamos de fazer para, de alguma maneira, não cairmos no descrédito, enfim, nada vale a pena, porque isso depois também é o lado negativo de Saturno, não é? Em peixe, eu diria que é um ceticismo muito grande, é um não acredita em nada, não tem fé que as coisas, isto é só sofrimento, não é? Porque peixe é esta extrema sensibilidade, uma empatia e compaixão muito grande. Então o Saturno ali pode também ser eu fechar-me completamente a isso, não quero saber disso, vou criar muralhas, mas isso é o lado menos positivo de peixe. Mas que também podemos assistir, e estamos a assistir em muitas circunstâncias, essa dureza, não é? Essa dureza de quase enfim, uma muralha impenetrável que não nos deixa, que nos aparta daquilo que realmente é a nossa humanidade mais profunda. Estamos a viver guerras complicadas e agora surgiu uma nova, não é? Portanto, nova que não é nova, mas
uma coisa que estamos a assistir de uma brutalidade muito grande e que tem muito a ver com uma perspectiva não só territorial e política, mas também tem uma conotação religiosa muito importante, não é? Então, sem querer trazer isto uma vez mais para a geopolítica, não é? Mas é o estado do mundo, não é? E isso mostra-nos alguma coisa também sobre nós. Então, do ponto de vista mais próximo nosso, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com nós assumirmos uma responsabilidade perante aquilo que sentimos e aquilo em que acreditamos também. Ou seja, a crença em algo, enfim, que o mundo faz sentido, que a existência faz sentido, que nós estamos aqui para algum propósito, também passa por nós. Somos nós também que temos que fazer aqui algum esforço no sentido de nos alinharmos com isso. E isso não significa que é tudo cor-de-rosa. Eu acho que é este Saturno também nos fala sobre isso. A perspectiva de uma espiritualidade não é o cor-de-rosismo, não é o idealismo do arco-íris. É realmente a plenitude daquilo que nós podemos sentir, toda a gama de emoções e de, enfim, do que significa estar aqui. E às vezes estamos alegres, outras vezes estamos tristes. Há coisas que realmente só aprendemos e percebemos e evoluímos e crescemos passando por momentos de sofrimento. Então o sofrimento faz parte. E isto pode ser uma verdade dura, mas este Saturno em Peixe eu diria que tem um pouco a ver com isso, não é? Perceber que realmente esta dimensão mais profunda da vida, e podemos falar a usar esta palavra de espiritualidade, que tem a ver com encontrarmos algum sentido e um propósito maior para a nossa existência, para a nossa vida, não é, enfim, uma dimensão apenas luminosa e positiva, mas é realmente a plenitude da vivência total da vida. E a vida inclui exatamente isso, inclui limites, inclui fins, inícios também, mas fins, desilusões, tristezas, inclui tudo isso. Aliás, é muitas vezes no embate com alguma tristeza, algum momento difícil, algum sofrimento, nós descobrimos muitas vezes e nos voltamos para essa dimensão mais interior da espiritualidade, não é? Desde logo, não é? É muito comum. A morte é muitas das vezes aquilo que nos leva a uma coisa, o drama mais radical que nós temos na nossa vida é o fim da vida, portanto, e esse confronto com essa realidade é aquilo que nos leva muitas das vezes realmente a tentar descobrir alguma outra coisa mais profunda, não é? Então, Saturno em Peixe, eu diria que tem muito a ver com estes temas. E para trazer isto também para uma dimensão psicológica, é também trabalharmos na nossa saúde mental. Ou seja, o que é que eu preciso de fazer se eu não estou bem, se realmente as estratégias que eu tenho implementado para me estruturar não estão a funcionar, então eu tenho que também trabalhar nisto e ser responsável relativamente a isso, procurar estratégias, fazer uma terapia, etc. Não é? E confrontar isto com responsabilidade, Saturno. Porque aqui as estratégias de alienação, não é? Porque o peixe depois também pode ter esse lado, não é? Isto é muito difícil, então vou fugir para um ideal qualquer, ou para o tal cor-de-rosismo, ou para dentro de mim próprio, fecho-me, alieno do mundo e de mim próprio, numa fantasia. Ora, Saturno aqui é exatamente a dificuldade maior que agora temos para fugir precisamente dessa dimensão.
para nos alienarmos. Agora, se calhar vamos ser coletivamente mais confrontados com não dá para fugir. E se calhar nós próprios também já não vamos estar com tanta um momento em que não vamos acreditar que propriamente essa estratégia vai funcionar. Se calhar queremos outra coisa, não é? Queremos, se calhar, esta responsabilização maior. Sair de alguma estratégia de vitimização ou de alienação. Então, e agora, voltando então aqui com todo este tema, não é, do Saturno em Peixes, e que agora, ao ter avançado direto, vai notar-se novamente, não é, a sua força maior, que enquanto teve retrógrado foi também aqui um momento de reflexão relativamente a estes temas, e agora avançando direto é um momento também de implementar. E o que acontece com aquela quadratura é que, de facto, quando estamos aqui a entrar nesta dimensão sagitariana, que também tem muito a ver com isso, não é? Propósito, sentido, expansividade, queremos ver uma saída para as coisas, queremos ter uma esperança relativamente ao futuro, não é? Temos que nos confrontar precisamente com isto. Não dá para entrar na alienação, fazer castelos na areia ou pronto, não ter sustentabilidade nas nossas visões de futuro, porque o mundo, não é, à nossa volta está como está e nós estamos como estamos e, portanto, isso tem que ser incluído. Não dá para fugir, vai ser mais difícil, não é, essa fuga da realidade. Portanto, esta quadratura eu diria que é um pouco essa dimensão. Vai obrigar-nos mais a contactar precisamente com, enfim, a realidade emocional que temos dentro de nós e também vemos à nossa volta. E, portanto, com isto vamos avançando. Há aqui um momento também interessante, que é Vênus vai fazer oposição, um momento que no fundo é o mesmo momento, não é? Mas é uma outra dimensão aqui do novembro, aqui deste final de novembro, com aquela quadratura ao Saturno, mas também com a oposição da Vênus ao Quirón. E, portanto, uma vez mais, a tocar no tema da cura das feridas, não é? E numa perspectiva de aceitação, porque o Quirón fala-nos precisamente isso, a cura passa pela aceitação. Passa por também termos aqui alguma tónica de sacrifício. Sacrifício nessa aceitação, ok, as coisas são como são, o que eu não posso mudar, não posso mudar, mas eu posso trazer sentido a estas coisas que me acontecem, não é? A esta condição que tenho. Em vez de realmente ficar preso na amargura, na tristeza, no ressentimento, e portanto não ver saída, não é? Nada que vale a pena, só vejo aquilo que perdi, ou aquilo que se perdeu, ou aquilo que se destruiu, ou só vejo a ferida, poder ver para além disso. O que é que essa ferida me pode estar a trazer, que coisas é que eu posso aprender, como é que eu posso crescer com ela. E aí eu diria que está a verdadeira cura do ponto de vista psicológico, não é? E isto numa perspectiva mais relacional, não é? Porque é Vênus que está precisamente a ativar então aquele Quirón. Depois, ainda vamos continuar a ter um momento intenso, porque aqui a Vênus, mais para o final, vai fazer a quadratura ao Plutão, e isto ainda com o Sol, Marte a fazerem a quadratura ao Saturno. Então, este momento aqui para o final de novembro, reparem que o tal, vamos dizer assim, talvez o 27 de novembro, à volta deste dia, há aqui muito mais tensões, não é? Temos sobretudo ali também
uma nova, que ainda não falámos, que é o Mercúrio a fazer quadratura ao Neptuno, e portanto aqui a própria comunicação, que falámos há pouco, que seria uma ferramenta útil, interessante nas relações, pode aqui também correr o risco de ficar confusa, não é? E mais nebulosa e menos clara, menos transparente. Portanto, não é propriamente aqui só o lado mental, racional que vai ser a questão, não é? Que vai ser a chave. Também tem que haver aqui, uma vez mais, uma perspectiva mais intuitiva, mais profunda, lá está, de aceitação, e não passe só pela mente, não é? Pela razão. E portanto é isso, não é? Precisamos uma vez mais de articular com aqueles peixes. Embora o Sagitário, não é? Que tem muitas semelhanças com os peixes, porque são regidos pelo mesmo planeta, Júpiter, portanto, ambos muito idealistas, com essa visão de algo expansivo, mas peixe é um signo de água, portanto tem muito a ver com a dimensão mais emocional, é o sentir das coisas. Enquanto Sagitário é mais essa busca expansiva de afirmação, e isto não joga propriamente bem uma coisa com a outra, não é? Tem aqui uma tensão grande. Mas é precisamente esta busca de propósito que vamos ver aqui, se calhar do ponto de vista também mais coletivo, acerca de o que é que se acredita, o que é que não se acredita, dos valores, não é? Das crenças, valores, princípios morais, filosóficos, políticos também, não é? Onde é que está a verdade? E se os princípios não têm que ter também aqui coração, não é? Ou seja, uma dimensão mais humana, mais de conexão e de empatia, que é isso que precisamente o Neptuno ali em Peixe preconiza, e o próprio Saturno em Peixe também, não é? Mais do que o que é justo, o que é verdade, o que é que não cairmos em dogmatismos que depois se tornam fundamentalismos, porque não estamos com esta abertura para incluir todos. É isso que Peixe ali alerta, não é? Isto para dizer que estamos muito numa polarização, não é? Esta polarização, e reparem que vai ser também aqui a lua cheia, que eu não mostrei aqui o mapa, mas é perto aqui do 27, se andarmos aqui um bocadinho para trás, vemos isso. Portanto, a lua cheia será aqui mais ou menos isto. E acontece precisamente em Gêmeos, não é? Lua em Gêmeos. Então, claramente aqui continuamos a ver essa dinâmica de polarização, de quem é que tem a verdade, uns contra os outros, um fala para este lado, o outro para aquele, os argumentos, etc. E eu diria que o grande desafio ali com o Saturno em Peixe e o Neptuno em Peixe realmente são os grandes planetas aqui a desafiar e a mostrar o caminho, é precisamente isso. Ok, do outro lado está alguém como eu, se calhar eu estou a falar as mesmas coisas que o outro, está do outro lado, mas numa perspectiva diferente. Então temos que olhar para esse lado. Não é? Senão há destruição mútua, e as guerras que nós estamos a ver agora são um bocado assim, não é? Não é que a questão de quem é que tem razão ou não tem razão, mas é sobretudo depois na sequência de tudo aquilo que se faz, deixa-se ter razão, não é? Então só se quer é terminar com o conflito, e torna-se difícil, e isso também na nossa vida pessoal muitas vezes acontece assim, não é? Não é uma questão de quem é que tem razão, é uma questão também de nós nos podermos entender, empatizando também com o outro. Alguma questão
que queiram fazer ou comentário. Ok, muito bem, então agradeço-vos a vossa participação e presença aqui no Céu do mês de novembro. Jorge, Sim, Ana, força. sim, olha, eu queria dizer que foi muito bom este momento que nos mostrou, porque eu realmente, tudo o que se falou aqui, tudo o que o Jorge, tudo o que o Jorge disse, eu vivi isto neste mês e neste momento, inclusivamente com eh, eh, paralelo a também um tumulto físico que não foi, felizmente não é nada de grave, mas que me veio eh, eh, abanar e fazer perceber que qualquer coisa tem que mudar, que é preciso é procurar a origem dessa necessidade e, portanto, foi realmente muito, muito bom para mim, porque tocou em todos os pontos que eu acho que este mês significou para mim. E, Ok, portanto, para Ana, mim, ainda pessoalmente, bem. e Uhum. realmente, como diz, e bem, isto é universal, portanto, este momento não é só para cada um de nós, mas muito obrigada por esta fantástica aula. Ok. Ana, obrigado eu também pela sua presença aqui, também pelo seu testemunho, e fico feliz também que ressoou isto que tivemos a falar. Sim, é que Eh, quase cada vez que o Jorge falava, eu vinha ao encontro das minhas, uhum. de tudo o que me aconteceu neste mês, e felizmente que realmente foi um bocado tumultuoso, mas hum, hum, ao mesmo tempo consegui adquirir uma serenidade, portanto, uma aceitação e uma serenidade que me ajuda a encarar as verdades, as minhas próprias verdades, sem medos, aceitando, mas realmente com convicção. Ok, E por isso, muito ótimo. obrigada Ana, por esta aula então ótima. que assim continue a ser o resto do mês e o resto pronto, do tempo, não é? Porque parece uma postura ótima. Ana, obrigado então pelo testemunho. Não sei se mais alguém quer acrescentar algo ou partilhar. Então pronto, agora sim, encerramos aqui o céu do mês. Espero que tenham um ótimo novembro, ou que continuem a ter, e que Obrigada. encontrem também momentos e caminhos e orientações positivas, adaptativas, de crescimento. E cá estaremos, em dezembro para falar do céu do mês, do último mês do ano. Então fiquem bem, Obrigada. obrigado pela vossa atenção Obrigada. e Boa até noite. breve. Boa noite, obrigada, Jorge. Obrigada. Obrigada.